a gravar aqui. Pronto. Vamos lá. O Daniel e irmãos, presente aqui, aí no Meet. As 2 semanas das 2 últimas aulas, as 2 últimas segunda-feira de aula, eu falei sobre isso aqui, ó. Sobre essa linha do tempo aqui de 7 anos. Quem se lembra? Aqui você lembra, né, Daniel? Lembro. Aqui vai ter início, a Maria decorou já. Cadê a Maria? Eita, glória! Quem que vai inaugurar esses 7 anos, Maria? Fala bem alto para o povo ouvir. Isso, quando? Quando ele fazer o tratado do quê? O tratado de paz? Isso. Tudo vai ficar bom para o nosso lado agora? Vai ficar uma paz, que paz aqui. Pronto. Aí falamos aqui que o anticristo, ele tem um ministério. O anticristo tem um ministério. De quanto tempo, gente? De novo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6? 3 anos e meio. Não, 7. Mas aí já é O governo total. Isso. Então, não, está certo. De total, 3 anos e meio de força aí. Então, ele tem um ministério de 7 anos. Por que eu não chuto hoje que o anticristo seja o Trump, seja o Obama, seja o Macron? Porque, por isso também, porque ele tem só 7 anos de trabalho. Só 7 anos de ministério mesmo, de execução. Porque o texto fala assim, de Daniel 9:27. Ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Não fala nada antes. Fala depois, sim, para onde ele vai, mas não tem nada a ver antes. Tipo assim, ele será um governador, não fala disso. Mas aqui fala. Ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Então, ele tem somente 7 anos. Com força total, é aqui, ó. Os 3 últimos anos e meio finais. Aqui, ele vai atuar, só recapitulando, com força total. Por quê? Porque a igreja vai subir aqui. Certo? Isso. Aí não vai ter mais oposição, não vai ter mais nada que impeça de manifestar. Por isso que Paulo fala, agora nós sabemos o que o detém, para que seu próprio tempo seja revelado. E que detém o Espírito Santo. Mas uma vez o Espírito Santo, junto com a igreja, subindo, a terra fica livre, leve e solta, para ele governar. Então, ele começa aqui, o tratado dele, com muitos judeus, tratado de paz. Então, falamos sobre juízos que virão para o lado de cá, que são os selos e trombetas, para o lado de cá já são as taças, que são bem piores. Vamos ver sobre isso no estudo da tribulação. Aqui, o 7º selo inaugura 7 trombetas também de juízo. É só juízo aqui. Aqui já é ira de Deus. Falamos sobre isso também. Então, a grande tribulação é ira de Deus. Por isso que a igreja não estará mais aqui. Olha o que o texto fala, ó, porque Deus não nos chamou para a ira, mas para a salvação. Então, Deus ele vai tirar a igreja desse período aqui, se tiverem vivo, claro, né? Aqui é o período de juízo. Por isso que Laodiceia significa povo do juízo. Ou seja, a última igreja, a 7ª igreja, será uma igreja que vai passar pelos juízos de Deus na terra ainda. Então, vimos isso, tá? 7 anos de governo, tratado de paz é o início, até a metade da semana, cumpre selos e trombetas. A Bíblia diz que subimos na 7ª trombeta, daqui para frente é só ladeira, o mundo. Só destruição. O sol vai esquentar 7 vezes mais, vai ficar escuro, vai acabar a água potável, a água do mar toda poluída. Gente, vai ser
Por isso que fala grande tribulação, como nunca houve. Nunca teve isso. Isso, aqui, nesse período aqui. Isso. Tá? Nesse período aqui. Eu queria passar algo interessante. O que vem depois, ver se vocês estão ligados mesmo. O que vem depois da grande tribulação? Tem uma batalha. Armagedão. Essa batalha vai ser para Cristo acabar com os governos da Terra, né? Ele vai inaugurar o que daí? O milênio. Então, olha que interessante. Tivemos antes até comentei com a Maria. Lembra aí, Daniela, você que está mais tempo com a gente aí, acho que o Marcinho também, a Terra, na sua totalidade, terá 3 Édens. Guarde isso, que interessante. Primeiro Éden, começando com a Maria na última aula, está em Ezequiel 28, que fala assim, ó, com relação ao inimigo, ao Lúcifer. Tu és o querubim, e vai falando dele, elogiando ele um monte, anda sobre pedras afogueadas, e fala assim, estivesse no Éden, jardim de Deus. Aí o que acontece? Esse jardim de Deus, onde morava o inimigo, ele morava aqui com 1/3 dos anjos. Isso está lá em Apocalipse 12, é um cumprimento, mas está lá no livro de Provérbios, capítulo 8, onde Deus criava as coisas e as estrelas de Deus na terra jubilavam. Então, 1/3 morava com ele, aonde, Daniel? Aqui. Certo? Como é que eu sei que como é que o pessoal prega e sabe que é 1/3 dos anjos que ele levou? Só tem um verso da Bíblia que fala isso. A gente vive pregando, né? É que o inimigo levou 1/3 dos anjos. Só tem um verso. Está em Apocalipse, capítulo 12. Está aqui, ó. Deixa eu ver para vocês verem. No verso, quando fala que a cauda dele aqui do dragão, quer ver? Verso 3, ó. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Verso 4, ó. E a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, os quais a lançou para a terra. Esse é o único versículo na Bíblia, olha que eu procurei, que fala que nos ensina que o inimigo conseguiu levar consigo 1/3 dos anjos para a terra. Entendeu? Deus ficou com 2/3. Então eles moravam aqui, nesse jardim, que era um jardim mineral, cujas pedras ficavam por cima. Olha que coisa linda que era. Era um reino mineral, então. Por isso que fala assim, você andava sobre pedras afogueadas. Fala que as 12, fala 9 pedras. O topázio, o diamante. Lá em Ezequiel 28 fala tudo isso. Tá? Então, as pedras, Maria, era por cima, era lindo aqui. E quando eles louvavam, essas pedras elas pegavam fogo. Entendeu? Aí ele pegava o tanto dessas pedras e subia até o trono de Deus e deixava lá. Era uma coisa linda. A gente aprendeu que ele pecou aonde, Maria? Não foi lá em cima que ele pecou, a gente aprende? Mas não, quer ver? Ó, Isaías, deixa eu falar um pouquinho da origem dele, para a gente entender hoje. Isaías 14:12, olha o que vai dizer sobre ele. Diz assim, ó, 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. A gente confunde a estrela da manhã aqui com também Apocalipse fala que Cristo é. Mas aqui é filha da alva. Tem uma estrela que não é estrela que antes do amanhecer, antes do sol mesmo aparecer, ela também está lá. Ela é grande, certo? E ela vem com o sol. Mas quando o sol aparece e sobe ali um pouquinho, ela desaba. Na verdade, aquela lá não é uma estrela, aquela é Vênus. E a palavra Vênus, para quem não sabe, ela também é traduzida como Lúcifer, que porta a luz. É um planeta Vênus que a luz do sol que reflete nele que manda para a gente. Por isso que fala, como cai do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, não é alva que é o sol. Filha da alva, filha da manhã. Então é essa estrela que insiste em iluminar, mas quando Cristo aparece, ela desaparece. O brilho do nosso Deus é maior que Vênus, é maior que Lúcifer. Então, por isso que fala, ó filha da alva, ó Lúcifer. Na tradução da Vulgata, a Bíblia Católica, tá assim, ó.
como caíste do céu, ó Lúcifer. Já viu isso, né? Tá Lúcifer lá, gente. Não tá vendo? Porque é a mesma palavra, né? Que porta a luz. Então, o que acontece? Mas segue o seguinte, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Se fosse até aqui, Maria, opa, morava no céu. Mas olha o que segue, ó. Como fosse lançado por terra, tu que delimitava as nações. Que nações? Nações de anjos que moravam aqui. Olha o que diz também. Tu dizias no teu coração, então ele não chegou a falar, ele pensou no coração dele. Olha o que ele falou. E eu subirei a... Quem sobe é porque está onde? Está embaixo. Ele não estava lá e falou, vou subir para onde estava lá. Mas não, ele estava aqui. Eu vou subir no céu. Acima dos anjos de Deus, vou colocar o meu trono. Serei semelhante a Deus. Não é maior que Deus, não. Muitas pessoas falam que queriam ser maior que Deus. Mentira. Ele fala assim, está aqui o texto, ó. Exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, porque Lúcifer sabe que não tem ninguém maior que Deus. Ele entende, via Deus. Então eu queria ser maior. O que acontece? Ele foi até a presença de Deus, teve essa eleição dos anjos, esses anjos quiseram ficar com ele, tá? Aí eles caíram. Gente, foi aí que eu coloco na história já nossa a morte dos dinossauros. Porque se você vir agora, voltar lá para Gênesis agora, olha que interessante, ó. Mas No princípio criou Deus... Oi? tá puxando para o mundo antes de Adão. Antes de Adão. Então, Gênesis 1:1. E foi o primeiro dilúvio, lembra? Primeiro dilúvio. Então, a Gênesis 1 fala assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a... O que fala no verso 2, Daniel? Lê para nós aí. Fazendo um favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse sem forma, a gente pode colocar também o tornou-se, né? Tornou-se. Isso. Então, lê agora como se fosse tornou-se, para ver se fica melhor a tradução. Tá. E a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o tanto de riqueza num verso só. Verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos que pular agora lá para Isaías. Eu vou lembrar só o texto. Ô, irmão, só aqui, o primeiro versículo é no princípio, né? Versão, eu não vou lembrar agora, eu não lembro qual Bíblia que é, mas eu tenho aqui em casa, depois eu te mostro, que fala em um princípio. Porque se eu falar no princípio, é como se existisse somente um, mas em um princípio eu tenho uma ideia de que antes de Adão tinha teve outro princípio. Exatamente. Eles deixam assim para se destacar o que Deus criou ali. Isso, naquele momento, né? Então, é isso. Olha que interessante. No princípio criou Deus os céus e a gente tem que ir lá para Isaías, Isaías sim, onde fala assim, Deus não criou a terra para que ela fosse vazia, mas criou para que ela fosse habitada. Então, o que acontece? O Gênesis 1:1 e o Gênesis 1:2 é totalmente diferente. O 1:1, Deus criou os céus e a terra. Deus cria caos? Deus cria assim, negócio para ficar trevas? Não. A trevas, ela se forma. Então, o que acontece? Aconteceu algo entre o verso 1 e o 2 que apagou a luz, Maria. Vamos ver o que foi? Deus criou o que no verso 1? Os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Lá no texto falou o seguinte, Deus não criou a terra com caos, não. Deus criou para que fosse habitado. Tá, olha interessante. E o Espírito de Deus pairava sobre o quê? Ué, mas por que não fala isso? Fala das águas aqui. Mas por que? Ah, tá. Depois fala assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que águas que é essa, se no verso 1 não tem? Olha que interessante. Olha aqui para mim agora, preste atenção. Olha aqui, eles habitavam aqui embaixo. Olha que interessante. Junto com... Lá em Ezequiel 31, é um outro relato de Lúcifer. Guarde esse texto. Meia dúzia de pessoas sabem. Hoje vai saber mais. De Lúcifer também. Ezequiel 31, eu vou ler.
fala o seguinte, fala desse reino também, Maria. Ele fala que habitava animais gigantescos ele aqui. E é interessante. Aqui, Deus, escreva isso, Deus sempre tratou o pecado como símbolo com água. Sempre. Adão, para sair, depois vocês entenderem isso aqui. Adão, para sair do Éden, Deus não pegou ele assim e fez assim. Saiu com as próprias. Porém, o Éden era cercado, Maria, de 4 rios. Gion, Pison, o Tigre e o Eufrates. Então, para ele sair do jardim para o Éden, para a terra, ele tem que fazer o quê, Maria? Passar pelas... Quando Deus chama Abraão, no caso, na época, ele teve que passar pelo Eufrates. Por isso que ele foi chamado de Hebreu. Hebreu quer dizer aquele que vem da além do rio. Aí Moisés, aquele povo saiu todo do deserto, 2 milhões de pessoas, não tinha como batizar na piscina, tinha. O que Deus escolheu batizar aquele povo todo? O mar. Isso Paulo vai falar, nem eu. Paulo fala assim, olha, irmãos, sabemos que vossos pais foram batizados tanto na nuvem como em Moisés pelo mar. Então Deus passou pelas águas, 2 milhões de pessoas para batizar também. Quando Moisés morre, aquela geração que tinha ido, ele levanta Josué e fala assim, Josué, agora, pois, pegue o teu povo, o povo que sobrou, e passa pelo rio Jordão. Então, Deus, desde aqui, de Gênesis 1, ele vem tratando o pecado com água. Até chegar a Efésios capítulo 5, onde diz que está lavando a igreja com a água, porém, pela palavra. Então, o batismo, ele foi não é mudado, mas ele foi passado por isso aqui, ó. É você lendo isso aqui que você vai se limpando, que você vai se lavando com a água da palavra. Entendeu? Então, por que eu dei essa volta nessas águas aí? Para entender isso aqui, ó. Havia água sobre a face do abismo, o Espírito Santo estava por cima. Já se entender por que o Espírito Santo estava ali sobre as águas. Mas se a gente continuar lendo, vamos achar interessante. Por exemplo, ó. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas de águas. Mas por que não está água lá no Gênesis 1? No princípio Deus que os céus e a terra. Está vendo o verso 6 aí? Certo? Verso 7, ó. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, gente. Aqui que vem aquela teoria que tinha água aqui de mares e aquele anel que circundava a terra. Está vendo o versículo 7 aí? Conseguiu ver, Lusa? Aí olha aqui, ó. E disse Deus, verso 9, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar só. E aparece o quê? Porção. Ué, e assim se fez. E a porção seca chamou do quê? Deus do quê? Mas lá em cima não criou os céus e a terra? Teve um dilúvio, porque o pecado, talvez, primeiro pecado no universo, na eternidade, foi de Lúcifer. E foi aonde? Não foi lá em cima. Foi aqui embaixo. Então Deus trouxe juízo para a terra. Quem que também acabou perecendo aqui? Os animais grandes. No caso é quem? A ciência não fala que caiu um cometa e acabou com tudo? Lembra que Jesus fala assim também? Eu vi Satanás como um raio cair do céu? Quando os apóstolos chegaram felizes, Senhor, então nós expulsamos o demônio, fizemos um monte de coisa. Aí ele fala assim do nada. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Olha interessante. Isaías 14:2 que lemos fala o seguinte, como cai do céu ou a estrela da manhã, né? Cremos que nessa pancada aí, que matou os animais, abre Ezequiel 31, que mataram os grandes animais. Ezequiel capítulo 31, eu vou ler para vocês entenderem o texto. Ezequiel 31. No 28 fala de Lúcifer, né? O 31 também. Mas olha interessante, ó. Nessa queda, olha que coisa tremenda que Deus faz. Nessa queda aí, eu 31 inteiro, depois eu vou... Nessa queda aí, gente, o que aconteceu? A catástrofe foi tão grande, depois veio esse dilúvio por cima, que, como é achado hoje, os dinossauros, numa escavação, por exemplo, eles estão perfeitos.
osso por osso, alinhadinho, cabeça. Se fosse uma explosão, se fosse morte por caça, ou por até extinção, não teria vestígio assim de todos. Não se acha cabeça de dinossauro aqui, um rabo ali, não, é todos da mesma forma. Em Brumadinho, onde teve aquele desastre com as barragens, que matou muitas pessoas, como que encontra os cadáveres lá hoje? Exatamente debaixo da terra, porém os ossos alinhados, porque eles foram submersos pela lama. Então é por isso que dinossauro acham hoje, esses seres grandes acham aí tudo bonitinho assim na escavação, porque foi um dilúvio que acabou com todos esses... Não, porque a ciência fala que foi um cometa que matou o dinossauro. Na verdade, foi a queda de luz. Tanto é que eu falei que era o reino mineral, certo? Nessa pancada, os minérios fizeram o quê? Por isso tem que cavar para achar ouro hoje, tem que cavar para achar diamante, tem que cavar para achar as coisas que estão debaixo da terra hoje. E não é à toa que o núcleo é fogo hoje. Entendeu? Então, o pecado dele veio tudo isso. O que Deus faz? Deus começa a recriar todas as coisas. No verso... Eu estava dizendo que é o 31. Mas nos versos seguintes, vai explicar certinho lá que a terra produz erva verde, a erva verde produz fruto, não fala assim? Que as águas produzem os animais, né? E por aí vai. Deus começa uma recriação. Então tivemos o Éden de Deus, onde os anjos moravam com Lúcifer. Tivemos o Éden de Adão. Aí ele pecou, entregou para o inimigo as chaves da terra, certo? E agora Jesus vem para tomar as chaves de novo do que o homem agora fez, para pôr de volta depois na mão do homem de novo. Então nós tivemos o Éden de Deus, Éden de Adão, e o milênio ou eternidade depois dos homens. A terra perfeita. É por isso que Deus falou assim em Gênesis, que toda erva verde sirva de mantimento para o leão, mantimento para o urso. O leão comia capim. É por isso que no milênio, textos de Isaías, vamos aprender isso, diz que os animais, está assim, e a criança vai brincar na toca da serpente, gente. Deus não criou animal carnívoro. Tudo é bíblico. Está lá em Gênesis. E que toda erva verde sirva de mantimento para os animais. O leão comia capim. Por isso que Isaías fala que no milênio está assim, a ursa pastará com a leoa. A criança vai poder brincar com a serpente. O Alexandre vai brincar com a sucuri lá. Está entendendo ou não? Então, por quê? Porque os homens vão ter harmonia com os animais. Adão que deu nome aos animais, os animais estão debaixo do domínio dele. Vai voltar isso para com os homens. É por isso que não vai poder mais comer carne, não vai poder matar animal mais. Porque Deus vai fazer uma aliança com os animais. Não vai lá, acabou com o churrasco, gente. É por isso que os homens vão viver aí 700, 600, 900 anos. Não vai ter gordura para comer, vai ter só fruta e isso, entendeu? Isso do milênio é bem interessante, vai mudar a nossa dieta, Deus vai mudar. Mas então é isso, os 3 jardins que a terra vai ter. Eu prometi o Ezequiel 31, né? O 28 fala dele, 28 fala várias coisas, quer ver, Eu vou ler só um textinho, só para vocês saberem, Não, eu vou ler o 28 para vocês entrar no... capítulo 28, perdão, do verso... Daqui para trás. Verso 11. Deus vai usar a figura de um rei de uma cidade chamada de Tiro para falar do inimigo, tá? Verso 12, Deus, isso. Fala assim, tu és o sinete da perfeição. Encontrou, Lu? Sinete de perfeição, olha aqui. Sinete era o anel dos reis antigos. Sinete era a assinatura do rei. Deus criou Lúcifer, fez assim, Maria, esse eu aprovo. Esse eu fiz perfeito. Olha o texto. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. É da nova, né? Aqui é da Genebra, deve ser... É antiga, talvez é meio atualizada. 28, verso 13 agora. Tu és o sinete da perfeição. Achou, mãe? É diferente? Cheio de sabedoria e formosura.
Verso 13. Estava no Éden, jardim de... Não era com Adão, era aqui. Não era do Adão. Todas as pedras preciosas que cobrias. Aí começa a falar aqui, ó. É tua cobertura. Por quê, gente? Porque essas pedras aqui, anota do ladinho aí. Êxodo 28. Essas pedras aqui, Maria, é as pedras do peitoral do sacerdote. As mesmas. Só com detalhe. Vamos ver para você entender esse detalhe. Ele fala assim as pedras, ó. Ó, Êxodo 28. Lá embaixo, quando fala do peitoral do sacerdote. Ó, aqui fala o seguinte, ó. O diamante, berilo, ônix. Vão somando comigo. Diamante, berilo, ônix, jaspe, safira e carbúnculo. Esmeralda. O que vem depois? Opa, ouro é pedra? Ouro é metal. O ouro é o metal mais caro que tem. O ouro simboliza Deus também. Ele Cristo é semelhante a quem? Está com outro nome, Maria. Ele está com... Isso. Crisólito, crisolito. É o mesmo significado. Quem está em Ezequiel 28 aí? Alguém? Aliás, Êxodo 28. Deixa eu ler para vocês em Êxodo, tá? Eu vou lendo lá, vocês acompanham aí. Tá bom? Para vocês entenderem que interessante. Então, Deus mandou o sacerdote fazer um peitoral. Tá? E diz assim, ó. Verso 17 do 28. Interessante, mesmo capítulo, né? Olha o que fala do peitoral do sacerdote. Aquela roupa indumentária que ele usava. Tinha um quadrado aqui com fileiras de 4 e 3. 3 vezes 4, 12. Simbolizando as tribos de Israel. Olha aqui, ó. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. Então, era 4 ordens, 3 fileiras. O sárdio, topázio e o carbúnculo, que também tem outro nome. Mas é as mesmas. Ó, será a primeira ordem. Quantas ordens? Primeira ordem? 3 pedras. Ó, que interessante. 4 ordens. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. Está quase batendo, né? Verso 19, ó. A terceira ordem será jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem será berilo, ônix e jaspe. Quais as 3 pedras que Lúcifer tirou? Ele tirou a terceira ordem. Ele tirou jacinto, ágata e ametista. Por isso que lá fala no finalzinho. Berilo, ônix e jaspe. O que colocou no lugar das 3 pedras? Um metal chamado... Porque ele queria ser semelhante a quem? E tem um significado, o jacinto que ele tirou, a ágata e a ametista. Quando se forma em teologia, você ganha um anel, é simbolizado um anel com a ametista, que quer dizer humildade. Ágata, simplicidade, e jacinto é humildade, simplicidade, já vou lembrar outro. Mas foi essas 3, humildade, mansidão. Mansidão, humildade e... ajuda aqui. Humildade, mansidão, qualquer outro que eu falei que eu esqueci? Humildade, mansidão, até escrever 3 difíceis palavras. Lembra aí, Daniel? Humildade, mansidão, simplicidade. Ele deixou de ser simples, deixou de ser humilde, deixou de ser manso. E colocou ouro no lugar. Então ele quis parecer-se com Deus. Olha o que Cristo fala. Isso. Olha o que Cristo fala. Eis que o príncipe desse mundo se aproxima e nada dele há em mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então ele tinha esse peitoral de pedras. Ele tirou essas 3 fora e colocou ouro. Eu serei semelhante a Deus. Quando ele mexeu nisso aqui, começou a queda dele. Por isso que aqui não repete a jacinto, a ametista. Ele arrancou fora. Quando ele vai começar a falar, quando ele vai falar no lugar, coloca ouro. Por quê? Porque o ouro simboliza Deus. Lembra o bezerro no deserto? Era feito de ouro. Onde que eu estava olhando aqui, gente? Até se me perdi. Ezequiel 20, né? Aqui, ó. Ezequiel 28. Eu estava no 13, né? Ó, tu és o querubim da guarda ungido, gente. E te estabeleci, isto é, te dei governo. Permanecias no Monte Santo de Deus, que era o jardim aqui.
que Deus criou. Cadê? Tá. E no brilho das pedras andavas, não era terra. Para proteger. Olha aqui, o que ele fazia? Sacerdote, ele que toda a terra, ele era o topo do negócio, ele era sacerdote. Que é interessante? Lê para mim o verso 17, vocês vão lembrar de Isaías, ó. Elevasse o teu coração por causa da tua formosura. Por causa do teu resplendor, ou seja, brilhava muito. Lancei-te por terra diante dos reis chipus, isso é daquela legião de anjos que tinha, entendeu? Para que te contemple, tipo assim, sirva de exemplo para os demais. Pela multidão das suas iniquidades, olha, ele não pecou uma vez só. Ele foi pecando. Olha aqui, quando ele tirou as pedras, ele mexeu na santidade dele. Deus só foi matar Arão quando ele rasgou as vestes. Vai pegar para os filhos. Deus protege no nosso vestimento. Mas ele tocou. Entendeu? Tudo que era para Deus e que fica Deus, ele acabou. Falou, vou ser igual a ele. Ó, aonde está mais aqui? Eu quero ler onde fala, onde dele saiu os sons e os pífaros. Acha aí para mim, tambores. Acha, Maria? Dele saía esse som. Ué, também não estou achando, não. Achei. Cadê o texto, gente? Onde fala o seguinte, fala que dele... Vê se tá antes aqui. Fala que de percepção, sabedoria e formosura. Ele fala das pedras, esmerado em engaixonamentos, e no dia que foi chegado foram preparados. Querubim ungido, tive uma menção de Deus, perfeitos caminhos. Vai em Ezequiel 14, 12, vamos ver se está lá. Profeta... Desculpa, Isaías 14, 12. É lá que fala dessa queda dele aqui. Como caíste do céu? Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, tu que como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. E dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Gente, tem que estar em Ezequiel 28. Vou lá de novo. Ezequiel 28, onde 13. Que fala lá, mano? Aqui, no 13, ó. Vou ler a parte final, né? Tá aí ouro, ponto. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, e no dia em que foste criado, foram preparados. No 13? Deixa eu ver se essa minha tá diferente. No 13, na parte final. No meu tá engastes e ornamentos. Aqui no meu, isso. Aqui tá engastes e ornamentos. Então é o seguinte, olha aqui, não é que nele ele era cheio de instrumento, é que dele saía esse som. Como se a voz dele, quando entoasse para Deus, era como uma grande orquestra. Sabe que ele te odeia? Porque você foi feito, olha só, para o louvor e glória de Deus. Então, você tomou o lugar dele. Quando ele falou assim, e serei semelhante ao Altíssimo, qual criatura que Deus fez semelhante a ele? Com um tapa na cara dele. Você quer ser semelhante a eu? Eu vou fazer um ser semelhante a eu. Você quer subir no trono perto de mim? Eu vou levar ele para o meu trono. Lembra lá a nossa promessa? Então, na verdade, o homem foi a resposta para a arrogância dele. Por isso que ele nos odeia, porque pegamos o lugar dele. Entendeste ou não? É que o meu tá assim, ó, engastes e ornamentos. Alguns tá tambores e pífaros, algo assim.
e de outros está... Eu falei do 31. Agora sim, vamos 31 rapidamente. Gente, vai vendo como se assemelha aos textos, Maria? Do verso 3, ele vai usar aqui uma árvore para falar desse ser, tá? Verso 3 diz assim: eis que a Síria era um cedro do Líbano, de lindos ramos, ó, interessante, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e grande presta atenção, se destacava entre outras árvores, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo, isto é, para todos os anjos, dele para os anjos e a tudo que Deus mandava. Sacerdote. Vai colocando assim, tá? Verso 5. Por isso se elevou a tua estatura. Entendeu ou não? Sobre todas as árvores do campo, isto é, sobre todos os anjos, e se multiplicaram os seus ramos, e se alugaram tuas varas, por causa das muitas águas durante seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Isto é, ele virou o quê? Virou o centro né? Assim, ele era formoso na sua grandeza, na extensão de seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Verso 8. Os cedros no jardim de Deus. Tá pegando aí? Não lhe eram rivais. Os ciprestes, quando fala assim, jardim de Deus, não é do nosso tempo. Hoje o homem comanda nas mãos do capeta, mas não era. Ó, os cedros no jardim de Deus, deixa eu ver aqui. Verso 8, né? Não lhes eram rivais, ou seja, não tinha nenhum anjo que era capaz com ele. Nem os ciprestes não engolavam seus ramos. E os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz, com a multidão dos seus ramos, das árvores que estavam no jardim de Deus. Tiveram inveja dele. Está usando agora uma árvore para relatar dele. Por isso, assim diz o Senhor Deus, como sobremaneira se elevou, olha só, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura. Lembra de Isaías 14, 12? E dizia no teu coração? Verso 11, né? E eu esmagarei nas tuas mãos as mais poderosas ações que lhe davam tratamento segundo merece a sua perversidade, lançá-lo-ei fora. Mesmo texto, gente. E os mais terríveis estrangeiros das nações, e aqui começa a falar. Aí no verso, diz que ele vai ser humilhado perante as aves do céu, perante, né, os animais. Deixa eu ver aqui se fala mais algo que interessante dele. Aqui, ó. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele passou para o além, para esse mundo aí, fiz que houvesse luto, até tornou-se o quê? Sem forma e vazia. Ficou breu aqui, acabou a luz. Fizeste luto, cadê? Isso, fiz cobrir o Líbano de preto por causa dele. E todas as árvores do campo, isto é, todos os anjos, desfaleceram por causa dele. Isto é, perderam a salvação, perderam a glória de Deus, ficaram com ele, certo? O som da sua queda fez tremer as nações. Gente, foi em toda a terra o que aconteceu. Quando eu fiz passar para o além, isto é, para as profundezas da terra, com os que descem a cova, todas as árvores do Éden, a fina flor melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas que consolavam nas profundezas da terra. Também estas, com ele, passarão para o além, isto é, vão ficar no abismo. Os que foram com ele, que idolatravam ele, né? E ajuntar-se os que foram transpassados da espada, assim também foram o seu braço, e vai. Olha o que fala aqui. A quem foi semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Repete, Maria. Quem é semelhante de você? Todavia descerás com as árvores do Éden, as profundezas da terra, no meio dos incircunciosos, jazerás com que transpassaram a espada. Aí fala aqui de Faraó, tipo assim, usa a figura de Faraó para falar da queda
desse anjo usando o cedro do Líbano, que é uma árvore que crescia muito na sua época. Mas você viu que os textos são mesmo? Ele levou o coração, você era maior que todos os anjos e vai ser levado com ele. Entendeu, gente? Esse texto aqui, poucas pessoas têm esse tipo de discernimento. Agora, vamos entrar aqui na origem. Então, vamos ver o que a Bíblia nos traz, de onde mais ou menos esse ser não, perdão, o anticristo que vai ser usado por esse ser, de onde ele virá? Tá? Eu vou compartilhar agora. Deixa eu compartilhar a tela aqui agora com os irmãos. Deixa pra lá, né? Compartilhar. Já está vendo a minha tela, todo mundo aí? Deixa eu colocar aqui, duplicar para você ficar a tela inteira. Como é que você no Meet está vendo aí? Alguém está vendo o Meet aí? Vai falando para a gente aí. Como é que está aí os... Ah, tá aqui, ó. Ah, tá perfeitinho aqui. Tá bem certinho aqui. Olha, aqui vimos semana passada, né? O que significava anticristo, quer dizer aquele que se opõe a, aquele que toma o lugar de. No caso, ele veio tomar o lugar de Cristo e se opor a Cristo. Vimos também que ele tem outros nomes, né? Outros apelidos, como o pequeno chifre. Aí a gente vê quem mais fala aqui. Ah, é verdade. Tá tudo certo? Tá pegando. Tem da pode, né? Acho que não, é 262. Aí também, ele tem os apelidos, falamos aqui. É homem do pecado, filho da perdição, iníquo, e a besta que subiu do abismo. Então ele tem esses apelidos aqui na... Agora a origem dele, gente. Eu falei semana passada que ele precisa ser de uma das tribos de Israel. Por quê? Porque é uma promessa que de Jacó e Israel viria o Salvador. Aí eu falei a tribo de Judá aqui para falar de Jesus, né? Você estava aqui, Luz, na aula passada, não? Que Jesus veio da tribo de Judá, né? Ali fala que os irmãos iam se prostrar e iam louvar Judá, que iam louvar Jesus, iam se inclinar perante Jesus. Fala também que ele ia ser apelidado de leão. Queria também, no texto aqui fala de Gênesis 49, que ele também ia pegar a jumentinha ali. Depois fala que ele ia pisar no lagar também, né, os povos, e etc, né? Aí é o seguinte, quando vai falar da tribo de Dan, no verso 16, fala assim, ó, Dan julgará o seu povo como uma das tribos dele. Dan será serpente, gente. Ó, se trata de um juiz aqui, então, um cara que vai julgar, que vai, né, por leis, e serpente. Serpente é símbolo de quem? Do próprio Lúcifer, Satanás. Desde o Éden, né? Então, Dan será serpente, isto é, vai ser um diabo junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o cavaleiro por detrás. Isso é um traiçoeiro. Então, muitos judeus messiânicos, judeus que se converteram a Jesus, eles entendem que, devido a essa linguagem aí de que Dan vai ser serpente e vai ser um juiz, o anticristo virá da tribo de Dan. É interessante que Apocalipse 7, onde vai repetir as tribos, olha que interessante, onde fala ali dos 144 mil assinalados, certo? Preste bem atenção. Tribo de Judá havia 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Gade, 12 mil. Azer, 12 mil. Tribo de Naftali, 12 mil. Tribo de Maná, 12. Simeão, Levi e Sacar. Gente, Manassés não foi filho de Jacó. Ele foi filho, mas não Manassés, ele foi filho de José. Foi neto de Jacó. José do Egito? Ele foi neto, não foi filho.
Agora vem cá, acha para mim aqui, mas ele não estava, ele estava lá. Não, ele não estava aqui. Quem que está faltando aqui? Procura ali para gente. Judá, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Issacar, Zebulon, Benjamim e José. Quem que falta aqui de lá de Gênesis 49? Não. Ele também foi neto. Manassés aqui substitui quem? O Dan. Pegou? Pegou não? Se você voltar agora lá em Gênesis 49, a única explicação é porque Dan julgará o seu povo. Dan será serpente. Dan vai ser uma tribo do qual virá aquele que vai trazer o juízo, vai ser o anticristo. Aí Deus tirou essa tribo fora, colocou o neto de Jacó, porque dessa tribo que virou o anticristo. Então Deus não ia assinalar uma tribo qual se rebelou tanto a ponto da tribo vir o anticristo. Então substituiu a substituição aqui então de Dan por Manassés. Não tem outra explicação na Bíblia, gente. Aqui é uma tribo assinalada, são pessoas que foram, Deus foi lá e assinou. Não se toca. A Dan está aqui por quê então? Porque muitos entendem, porque da tribo de Dan que virá o tal do anticristo. Porque a tribo de Dan... Não, digo assim, aí ele não está nem a tribo de Manassés, de José, e nem a de Efraim, que era... Mas José está aqui. No finalzinho ali, ó. Da tribo de José, 12 mil. Ah, entendi. Ah, ele juntou. Não, com todo mundo. Porém, a única tribo que não está aqui é a Dan. Entendi, gente. Entendeu? Manassés, então, Baixo. é escondidinho, José, tá? Entenderam, então? Então, ok. Olha lá, é neto de Jacó, filho de José, ó, Manassés. Substituiu Dan. Então, a única razão é o quê? É que Dan vai ser serpente, vai ser o diabo, Dan, entre aspas, né? Então, não tem como assinar uma tribo dessa. Gente, a tribo de Dan, para a gente entender melhor, lembra quando Israel foi dividido? A gente estudou isso quando falou sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor. A tribo de Israel foi dividida em duas partes, do norte e do sul. Norte com 10, sul com 2. E Judá. Benjamim e Judá, certo? Então, Dan ficou para o norte de Israel. Norte da Europa. Olha que interessante. Se você ler, então, essas 10 tribos, Maria, Emisa, Luz e demais irmãos, essas 10 tribos ficaram para o norte mesmo da Europa, onde está lá hoje os países aqui, ó, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, e as regiões autônomas da Groenlândia, a Ilhas Faroé e Ilhas Åland lá, né? Essa região é conhecida como países nórdicos. Belezinha? Vamos ver o que se me leva então. Números 2, já na Bíblia agora, verso 25, presta atenção, ó. A bandeira do exército de Dan estará para o... Vai vendo, Maria? Eu estudei sobre essa tribo um bom tempo, gente. Essa tribo só teve desgraça. Só queria guerrear, não cumpria muitas coisas, era um povo fora da, sabe assim, uma tribo totalmente fora da casinha. Dava muito trabalho. E está falando o seguinte, que Adão colocou para o norte. Se instalou no norte do norte lá, entendeu? Gente, um dos países nórdicos citados lá, qual que é? A Dinamarca, gente. Vamos cair de costa agora? O nome oficial de Dinamarca é literalmente o quê, gente? Olha a treta, Maria. Literalmente, no inglês, né? Marca de quem? E se você caçar a moedinha deles, ó, da marca. Se você caçar no Google, onde você for, né? Você não vai encontrar a origem desse país. Diz que está perdido na história, porém diz que foi conquistado pelos nórdicos, lá os vikings e os bárbaros, que usavam aquele peruca de touro lá. Entendeu? Mas não está assim. Dinamarca tem esse nome por causa disso. Brasil tem o nome de Brasil por causa, talvez, do pau. Brasil.
Estados Unidos porque os estados se uniram. Não é assim? Todo país tem o seu nome de origem. Dinamarca não, gente. Ela sim, origem desconhecida, Wikipédia. Talvez os nórdicos bárbaros na conquista, não sei do que, deu esse nome, porque não sei, ninguém sabe até perdido na história. Ninguém sabe falar assim, foi assim esse nome. Por que o nome Marca de Dan? E outra, é um país pequeno, porém rico, mas é pequeno. Poder, entre aspas, pequeno. E o anticristo vai vir de um chifre pequeno. Não é uma Alemanha, não é uma Inglaterra. É uma Dinamarca, pequenininho, porém estabilizada, moeda forte, entendeu? Um país bem sólido, mas pequeno, um poder pequeno. Se fosse um país grande, eu já ficava suspeito, mas fala que ele é um chifre pequeno. Vai surgir entre os demais fortes, entendeu? Então, gente, por que esse nome aqui? Aí, isso daqui eu caí de costa. Ó. A bandeira nacional da Dinamarca é a mais comumente conhecida como Dannebrog aqui. O nome significa pano honorável, né, e tal. Essa é o vermelho com uma... Gente, você pode ver que todos os países nórdicos usaram uma cruz tombada. A Suécia, Finlândia, a borda do realmente está ali para o superior, tal. Aí, ó, o design da cruz, da bandeira dinamarquesa, é subsequentemente adotado por outros países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia. É uma cruz, eu tenho aqui a bandeira, quer ver, ó? Deitada, gente. Coincidência, Maria? Por que não põe de pezinho bonitinho? Todos os países nórdicos usam o negócio deitado. Eu não tinha esse conhecimento até que vi essa explicação agora em várias pesquisas, né? É uma cruz que está assim, ó. A Suécia é assim, todos os países aqui, ó. É tudo assim de lado, meio que. Tudo onde está esse. Foi a tribo de Dan pro norte lá. Eu acho que eu coloquei aqui, não coloquei não. Gente, será que eu fiz vídeo da marca? Não vou afirmar aqui, porque no futuro, né? Mas são muitas coisas, assim, que apontam. Mas eu tenho uma chave aqui, ó, Daniel 9:26. E depois das 62 semanas, aqui das 70 semanas, será cortado o Messias, Jesus vai morrer. E o povo de um príncipe, eu coloquei em vermelho, ó. E o povo de um príncipe que há de vir, ele não veio. Mas o povo dele, o que vai fazer? A cidade, isso aconteceu no ano 70 com o general Tito, onde destruiu a cidade, o santuário. Jerusalém foi sitiada por 29, 28 dias, na Páscoa dos judeus, no ano 70, nossa era, se cumprindo o que Cristo falou assim, no Monte das Oliveiras, ele olhando Jerusalém lá embaixo, ele falou, ó Jerusalém, se tu soubesses nesse dia que a paz te pertence, mas dias virão, onde sitiarão a ti, e entrarão em ti, e vai fazer aquela... Porque ele chorou sobre Jerusalém, porque ele sabia que no ano 70 ia invadir. O que aconteceu no ano 70? General Tito Romano, sitiou Jerusalém na Páscoa dos judeus, havia 1.100.000 judeus, morreram quase 1 milhão e... um pouquinho mais de 1 milhão, 90.000 que foram presos como escravos, foi levado para Roma, que ajudaram a construir o famoso Coliseu. Lá na entrada do Coliseu está lá o Arco de Tito. Está um povo construindo nas pedras assim, o Coliseu, e muitos deles foram os judeus que foram pegos. Então, o que acontece? O povo de um príncipe vai destruir a cidade santuária. Que povo que foi esse? O Império, o antigo Império Romano. Então, esse príncipe vai vir de onde? Do antigo Império Romano que destruiu a cidade. E o antigo Império Romano nada mais é que hoje nosso o quê? Mercado comum europeu. É a Europa hoje forte. A Europa amassou hoje. Quem entra em Portugal pode entrar um passaporte só. É aquela cabeça, vamos ver mais para frente, que foi ferida de morte, de repente vai. Gente, o Império Romano morreu, como eu já disse, morreu não. Ele foi ferido de morte, mas, como eu falo sempre aqui, né? As nossas leis derivam do Império Romano. A polícia nossa, os esquemas de cortar cabelo, tudo. A nossa política. Os nomes de hoje, por exemplo, português e outras línguas, como o espanhol e inglês, derivam do latim, que é a língua que é oficial de Roma. Quando pegamos um remédio,
tá o nome lá, o nome então todo, nome latim, tá lá? Você pega um remédio qualquer, tá lá assim, não sei o que lá, não, o nome tudo em latim, porque herdamos desse império aqui. Ele foi ferido de morte, porém, algo nele, tá? E de repente ele vai, ressuscitou. E o que manteve ele em pé até hoje também foi o quê? A religião católica. Por isso que fala, católico, apostólico, romano. Então esse império, de uma hora para outra, ele ia ser ferido de morte, depois ele ia ressuscitar do nada. O que está acontecendo diante dos nossos olhos, que é o atual mercado comum europeu. Gente, o mercado comum europeu tem quase 30 países. Não, depois... Olha, interessante, o nome do mercado comum europeu, Tratado de Roma, gente. Olha só, essa cabeça foi de morte ressuscitando, entendeu? Vou passar para frente aqui, então. Isso, se espalhou, misturou com barro. Então, será que o anticristo está entre nós? O que vocês acham, gente? A gente está falando aí, né? Esse daqui é um outro aqui. Esse aqui são dois que fazem podcast. Aí tá o Trump no meio ali, tô falando que é o Trump. Gente, tem um tal de... o pessoal tá falando muito desse Jared aqui. Ele é um assessor do Trump aqui. Ele tem feito muito esforço para paz no Oriente Médio, sabe? Acho que eu tenho a foto dele aqui, ó. Jared Kushner. Muitas pessoas também... Então, mas sabe o que entra aqui em questão? É o nome dele. E de qual tribo é também. Porque a Bíblia diz, lá em Ezequiel, em Apocalipse capítulo 13, que o nome dele vai dar 666 também. Depois vamos ler lá, tá? Ela, moça, será que é ele, gente? Tem gente que fala que é, ó. Né? Tá fazendo um monte de coisa aí, né? Ali é o pastor... O antecessor. Segundo tem mais. Deixa eu ler aqui rapidinho. Deixa eu descompartilhar aqui. Tô aqui, peraí. Eu vou... Abre agora aí rapidão para terminarmos. Já são 9h11 já. Passou rápido, teve muita explicação. Apocalipse capítulo 13 agora. Apocalipse capítulo 13. Lembrando que vamos estudar o 12. O 12 fala do arrebatamento da igreja. Mas como vamos falar do anticristo? Vamos ler do 1, para ficar bem... Temos alguns minutos. Quem viu muita coisa durante esses dias, quando o Papa morreu, com relação ao 8º rei? Você viu, né? O que vocês entendem disso? Entenderam disso? Ou não entenderam nada também? Nada, né? É que é o seguinte, eles falam que é o seguinte, que das 7 cabeças, eles citam um Apocalipse 17, ia surgir um 8º rei. Só que ali se trata, eu vou ser bem resumido, ali se trata de reinos, não de homens só. Entendi. Não de um rei. Não, de uma pessoa, muito menos papa líder. Entendeu? Vamos ver tudo isso. Mas eu quero falar que esse tipo de ensino não está batendo. Porque lá fala do Império Assírio, Egípcio, Babilônia, Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, Império Anticristo, 7. O Anticristo, por último, vai derrubar todos esses e fazer o dele daí. Por isso que é o 8º rei. 8º governo, 8º tudo. Mas lá para frente, para não confundir agora. Mas olha o que diz aqui então. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, isto é, 10 coroas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Lembra desses animais aqui, né? Simboliza reinos, né? Mas ficou bem explicadinho, né? E deu-lhe o dragão o seu poder, presta atenção, gente, com o anticristo. O dragão, que é o diabo, vai dar o poder dele, o trono dele e grande autoridade. Eu não acho que o Trump tem tudo isso. Muito menos o... E fora a sabedoria, né? Vamos embora. Então vi que uma de suas cabeças, como golpeada de... Presta atenção. De morte. Mas ela não morreu. Que cabeça que o anjo, que o João está vendo aqui? É a 6ª. Qual é a 6ª cabeça? Vamos contar comigo.
Império Assírio, Egito, Babilônia. Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Ele foi ferido de morte. Não tem mais Império Romano. Porém, as leis, os costumes, certo. E agora, de repente, vai acontecer o que com essa cabeça? Vamos ler aqui. Cadê? Então vi que uma de suas cabeças, verso 3, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi... Entendeu ou não? E Todés marvalhou, segundo a besta anticristo, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar ou pelejar contra ela? Aqui enquadra o quê? A guerra que ele fará com as duas testemunhas. Lembra que ele vai exigir adoração? Por que sabemos disso? Por causa do texto seguinte, ó. E foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade, aqui é por Deus já, ó, para agir por quanto tempo? Ou 1.260 dias, ou 3 anos e... Entendeu? Como que eu sei que aqui é a destruição dos testemunhas? Por causa do tempo que é dado poder para ele por Deus. Em cima, quem poder dá no começo é quem? É o diabo. E o dragão deu autoridade para ele para fazer isso. Aqui é Deus dando. E foi-lhe dado autoridade para agir. Por quanto tempo? 3 anos e meio. Que é grande? Aqui ele não pode. Aqui é dado para ele, pelo diabo, sabedoria. Entendeu? Autoridade por causa dos homens. Aqui é dado para ele fazer o trato de paz. Aquela coisa toda. O poder para ele. Aqui ele já sobe. Ali vai estar um poder maquiado. Né? Um poder do Satanás, como o pessoal tem hoje. É verdade. Aqui a igreja sai fora. Ali ele se revela. Já. Aqui é dado para ele por até Deus, porque Deus vai tirar o Espírito Santo, aliás, a ação do Espírito Santo. A igreja vai estar mais aqui. Ele vai agir tão somente com força total por 42 meses, não 7. Porque aqui a igreja está aqui. O poder é dado para nós. Maior que está onde? Entendeu? Mas nós subiu ali. Fui, acabou o resto aqui embaixo. Quem vai estar nesse filho de São do Deus? Não? Aqui vai estar a igreja que ficou para trás. Lembra que João vê? A multidão que ninguém podia contar? Povos, multidões, línguas e nações. Vai estar judeu. Vai estar aqueles que ficaram para trás. Vai estar aqueles que foram semeados aqui. Aqui lembra que vai pegar muita palavra de Deus? Como não vai dar tempo deles se prepararem, sabe que lembra aquelas noivas que não deu tempo? Aí fechou a porta, aqui eles vão... Você quer ver um negócio? Abre no 12, no último versículo do capítulo 12, para nós já partir para a final. Capítulo 12, você vai no 17. Isso. A minha tem um epígrafe antes do 13. Isso. Ó, eirou-se o dragão contra... eirou-se o dragão contra a mulher. Essa mulher, vamos ver mais para frente, Maria, no levantamento da igreja, que é a igreja visível hoje. Então, e o dragão irou-se contra a mulher, isto é, já que não pôde pegar que eles subiram naquela batalha, ele vai atrás de quem? Cadê os desviados? Cadê aqueles que de vez em quando pisavam na minha cabeça? Aqueles que me amarravam. Cadê esses agora? Cadê? Então, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua... Aqueles que foram convertidos, entendeu? Os que guardam o mandamento de quem? Quem que guarda o mandamento de Deus? Os judeus. E os que têm o testemunho de quem? Aqueles que vão se converter nesse período. Está aqui, ó. Meu pai ele foi fazer guerra. Maria, O meu tio, aqui está assim, ó. virou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Deus do céu. Entendeu? 3 classes de pessoas. Que ficou para trás, se converteu durante esse tempo, e os que guardam o mandamento de Deus, que são os Vai ficar mais claro. Vai ficar mais claro depois, tá? Eu parei aonde mesmo? No 13, né? Ó, já falta mais 4 minutinhos só. Vamos lá. Cadê o 13? 13 sumiu aqui.
13, 13, 13. Isso. Ó, rapidão agora, tá? Pra gente dar. Ó, lembra bem o início da segunda que vem, tá? Segunda que vem, vamos falar sobre a segunda besta. Eu só vou ler aqui hoje só. Tá ficando besta. Maria, não basta uma, Maria? Tem que ter outra? Ai, Jesus. Verso 11, vamos lá, finalizar, tá? 13, 11. 13 e 11, que vamos dar início semana que vem. Só vou ler para a gente completar aqui. Ó, a primeira besta sobe da onde? A primeira besta sobe da onde? O mar simboliza o quê? As ondas do mar agitadas. O mar, escreve aí do lado aí, Apocalipse 17. O que simboliza as águas do mar? Você se lembra ou não? Lembra não, né? Então escreve aí. Escreve aí, será que eu achei? Escreve aí, Apocalipse 17, verso 15. Verso 15 é a explicação do 13 mar ali. São as águas agitadas das ondas. Lê para mim aí, por favor. Disse, Uhum. as águas que viste, onde se assenta. Não, desculpa. É isso mesmo. É 17 e 15. São povos e multidões e nações e línguas. Olha lá, e os 10 chifres que viste, tipo assim, aquela visão que você teve aquele emerge da água, as águas que você viu são povos, multidões, línguas e nações. Só que olha aqui, olha que forma interessante. Agitados. Por que agitados? Olhe bem. Maria, aqui um pouquinho só. Por que o povo vai estar agitado, Maria? Por causa disso aqui no começo. O que vai suceder os 7 anos finais? Aquelas catástrofes, aquelas coisas ruins. Então, os povos vão estar agitados sem saber o que fazer. O mundo, tudo de ponta cabeça, economia, e guerra, e não sei o quê, entendeu? E Nibiru. Então, ele sobe dessas águas agitadas. Trabalha até aqui. Dali para frente, a besta sobe de que forma agora? É uma situação consolidada. Os povos já estão meio que, entendeu? Está tudo calmo, tudo tranquilo. E olha para que esse infeliz vai subir, para nós finalizarmos. Verso 11, né? Vi outra besta, Maria. Não é a mesma, não. Imergir da... Ó, possuía quantos chifres? 13 e 11. Agora. E vi sobre a terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas, olha só. Aqui sim, sem dúvida alguma, está dizendo da figura de um papo. Aparece como cordeiro. 2 chifres. Chifre quer dizer o quê? Poder. É ou não é poder na Bíblia, chifre? Ele tem um poder temporal e um poder sobrenatural. Qual o poder temporal? Papado. Livre de uma religião grande. E o temporal? Ele ia fazer sinais, a ponto de enganar os escolhidos. Quer ver, ó? Semelhante a um cordeiro, que é o que tudo aparece, mas falava como dragão. Por trás dele está o Satanás falando, certo? Exerce toda a autoridade da primeira besta, olha só, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, o anticristo, cuja ferida mortal foi curada, isto é, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz cair diante dos homens. Ele vai seduzir os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, a que, ferida a espada, sobreviveu. Tipo assim, esse último reino, que vai levar o nome do anticristo, que vai levar a sabedoria dele, tudo, é fazer uma imagem para todo mundo adorar, certo? Errado, né? Ó, e fez, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. 666. Maria, pega rapidão para mim, por favor. Qualquer produto lá, saco de sacola de produto, qualquer
pipoca. Eu falei uma vez, não falei sobre isso? Como é que está iniciais aí? 7, 8 e 9? Mas não colou. Tem, mas não colou. Sabe quanto que isso vai ser? Vai ser um site? Não é site. Vai ser a internet, né? Isso. Eu vi o Lamartine, achei. Ó, se vocês procurarem em casa depois, o que o texto fala? Aqui é a sabedoria. Quem tem entendimento faz o que com o número? Calcular. Fazer um cálculo. Não vai vir 666. É para calcular esse número. Depois em casa, vocês pegam, deixa eu colocar na câmera aqui, ó. Olha que bonitinho, vou ficar registrado. Não sei se dá para ver aí. Mas todos os produtos nacionais, vou falar do Brasil, tá? Eles têm esses iniciais aí. 7, tem um pauzinho, depois vem 8 e 9. Tudo que você buscar que é nacional, como tem, Maria? Aqui, ó, pega o pão aqui, não é pão não. Ó, arroz também, ó, 7, 8 e 9, cadê? Lá. Todas as iniciais dos números aqui, do código de barras, obrigado, Maria, eles vêm como 7, 8 e 9. Esse do Brasil, tá? Tem um cálculo para a Europa, para vários cantos do mundo, mas esse daqui do Brasil é o seguinte, todos não têm esse inicial, 7, 8 e 9. Se nós multiplicarmos 7 vezes 89, o texto fala para a gente calcular. Vai dar 623. Esse número 7 separado de 8 e 9. Se somarmos o número de barrinhas, são 30. 623 com 30 dá quanto? 50 aí? 3, com mais 30 barrinhas, dá quanto? Agora, se você somar o número de números, dá 13. Então, 653 com 13 dá quanto? Aqui é sabedoria, quem tem entendimento, calcula o número da besta, pois é o número de homem, porque é um criado no sexto dia, e o número será 666. Se hoje nós comprássemos e vender com isso aqui, se hoje for tirar do cartão de crédito nosso, tirasse dinheiro, papel moeda, e fosse já como está digital, e o governo colocasse isso daqui na nossa mão de crédito, eu falaria que isso aqui hoje é a marca da besta. Porque o cálculo disso aqui dá 666. E é incrível. Não, o problema não é isso. O problema é que é tudo igual. Todos vão ter 7, pauzinho, 8 e 9. Todos vão ter 30 barrinhas. Todos vão ter 30 números. Aqui é 15 números. Incrivelmente. Coincidência? Coincidência? Será que a marca da besta vai ser um código de barras? Não sei. Vai ser um chip? Piorou. Vai ser a internet? www, como falam muitos, né? O Lamartine fala isso. A internet para domínio. Tudo se... O sistema, né, não foi criado. Foi criado, né? E quando o sistema for criado... Já vai estar o www. Foi a Microsoft. Microsoft. Quer ver que interessante? Você pode ver que todo imperador põe na moeda o quê? Olha que interessante. Lembra de Jesus? O que tem na moeda aí? Tá a cara de César. Tá bom, dá César. Então, quer dizer, o anticristo ele vai ter na moeda digital o nome dele. É por isso que fala assim, é o número do seu nome. Por isso que até o nome do anticristo a gente vai entender que vai dar 666. Por exemplo, Ronald Reagan dá 66, o terceiro nome não dá. Já fiquei, ficou cabelo da época, né? Então, o nome dele vai dar, os 3 nomes que ele tiver, eu não sei mais, os 3 nomes, se somarmos ali, vai dar também 666 também. Entendeu? Porque é o número do seu nome, fala. E outra, para comprar e vender. Com certeza vai ser uma forma de compra e venda. Vai ser uma forma na mão direita e testa. Está bem claro o texto, não tem outra explicação. Não posso falar que é um sistema de governo. Eu não posso falar que é que é nada. É para comprar e vender. Hoje usamos o quê? Cartão de crédito, dinheiro, celular. Mas celular rouba de você, o papel também rouba de você, o cartão de crédito perde. Agora uma marca, a laser, como já existe, para marcar gado. Existe uma marcação a laser que não se marca o gado mais que ele ferra para poder estragar o couro. Já tem. O que acontece? Essa marcação, ela fica debaixo da pele, marcada a laser. Só pode ler com leitor óptico, já.
Você marca, por que na mão direita na testa? Porque na mão você corta a mão, Maria, tá livre, mas na testa. Você vai fazer o quê? A marcação a laser. Então, marca aqui, chega num terminal de mercado, ou você mesmo passa com a sua mercadoria. Vamos ver um vídeo assim? Sabe aqueles negócios que identifica que é traçado de leitor óptico? Você passa ali, faz a leitura de todos os códigos de barras, faz a leitura do seu código de barras, a soma que der sai de sua conta. Para que fila de mercado? Para que troco? Para que derrubar árvore para fazer papel? Sendo que você é tudo digital. Para que chip também? A Bíblia fala que é marca, não fala que é objeto. Chip é objeto. Vai ser uma marca. Eu creio que eu tenho comigo assim, minha visão hoje, já tem essa marca. E não dá para ver. Quando chega na luz neon, ela aparece. Eu tenho comigo que vai ser uma marcação dessa aí a laser, mas não visível aqui, para não ficar, entendeu? Na fonte, por que fonte, gente? É só chegar dentro da câmera. Como o povo faz nos prédios hoje? Enfia a cara na câmera lá, vai direto. É simples. Fez a compra, Maria? Você que é a marca aqui, Maria? Fez a compra, ó, tá pago. Simples negócio. Eu creio que vai ser isso. Vamos ver o que tem por frente de tecnologia, né? Belezinha? Vamos encerrar, então? Vamos encerrar. Tem alguém dele para orar ou vai orar aqui dentro mesmo? Você está esperando. Ô, Elu, você quer fazer essa graça? De encerrar o coração? Eu encerrar com uma oração? Pai amado, bendito, Senhor Deus, Todo-Poderoso, tu que és a nossa porta. Tu és Deus da nossa salvação, tu és Deus, Senhor, a quem sempre sempre nos protege, Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, sempre por esse dia, por estar aqui neste lugar, aprendendo mais sobre ti, Senhor, mais sobre os teus ensinamentos e os teus recados para a gente, né? Os alertas também para o futuro que vem aí, Senhor, para que nós não calhamos, nas sílabas, né, de ensinos, Senhor, que realmente não representam a tua palavra, com um teor de verdade, né, Senhor? A verdade que é o nosso Senhor Jesus, a quem devemos a nossa salvação e a nossa vida, Senhor, na tua presença. Então, agradeço também pela vida do Leandro, Senhor, que se propõe, se dispõe a nos ensinar, Senhor, a trazer o conhecimento para nós, para que tenhamos esse conhecimento, que a tua palavra fala, né? Que conhecereis a verdade vos libertará. Então, Senhor, agradecemos pela vida dele, Senhor, que o Senhor tem a mão direita sobre a vida dele, Senhor, o abençoando, Pai, tocando em todas as áreas da vida dele, Senhor, restaurando o que for necessário, Pai. Restaure tudo que for necessário na vida dele, Senhor. E aqui também, cada um que acompanhou, Senhor, esse ensinamento, cada um aqui presente, Senhor, esteja com a sua mão direita sobre nós, Senhor, nos conduzindo, Senhor, no teu propósito. Que não saiamos dos teus caminhos, Senhor, que possamos atingir, Pai, o alvo, que é Cristo, que possamos nos aperfeiçoar cada vez mais, Senhor, em Jesus, que a nossa mente, Senhor, seja a mente de Cristo, e as nossas atitudes, Pai, possam representar o teu reino, Senhor. Eu te peço, Senhor, para aqueles também que não puderam estar presentes, Senhor, estão assistindo através da internet, todos os teus filhos que costumam estar aqui na tua casa, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que esteja sempre conosco, Senhor, e que a tua verdade se prevaleça em nossas vidas. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Valeu, Dani. Deus abençoe, tá? Amém. Fica com Deus. Amém. Até mais. Marcinho, valeu. Valeu, Deus abençoe. Isso aí, queridão. Até segunda que vem, hein? Boa noite aí para vocês, pessoal. Deus abençoe. Paz, pastor. Deus abençoe. Pai, Deus abençoe. Tchau. Cadê o... O Benjamin tem. Paz, Thaís. Paz, Andréia. Deus abençoe, tá? Paz do Senhor, Deus abençoe. Dormi um pouco, cochilei um pouco, Melhoras aí, viu? me acordei achando que já estava com o anticristo do meu lado, era o gato. Ele não é preto, não, né? Preto com os olhos verdes. É dos olhos verdes ainda?
Literalmente, literalmente eu tô dormindo com o gato dos olhos pretos e dos olhos verdes. Ai, Jesus. Tô com saudade, viu? Deus abençoe, Vaz. Amém. Deus abençoe vocês.